Vamos lá então? Bom, temos aqui o seguinte. Uma torre vertical de altura de 12 metros é vista sobre um ângulo de 30 graus por uma pessoa que se encontra a uma distância x de sua base. Isso é fácil, né? E cujos olhos estão no mesmo plano horizontal dessa base. Determine a distância x, dado tangente de 30 graus igual a 0,58. O que foi que aconteceu aí? Ele deu praticamente todos os dados que você vai resolver. Uma questão bem gratuita. Então, todos os dados ele já disse até que você tem que resolver até através de tangente. Então, você não tem erro aí nessa questão. Entendeu? Se ele colocasse lá seno, cosseno e tangente, você ainda ia se preocupar em saber, em determinar qual é a relação, qual é a razão que você iria utilizar. Mas como ele determinou, olha, a tangente de 30 graus é igual a 0,58, a gente não precisa se preocupar. Então vamos lá, vamos determinar essa distância aqui, x. Então, tangente de 30 graus, que é 0,58, vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ficar 12 sobre x. E aí, ó, coisa mais simples do mundo, 0,58x vai ser igual a 12. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 0,58. X dá quanto essa divisão? A 20,68, que é aproximadamente 20,7 metros. Tá aí. Muito bem, Brenda. Anota aí a questão. Vamos então. Questão 2. Uma pessoa deseja subir uma rampa de comprimento D que forma um ângulo alfa na horizontal, com a horizontal. Após subir essa rampa, a pessoa estará a h metros acima da posição em que se encontrava inicialmente, como mostra na figura abaixo. Que relação existe entre os valores de alfa, h e d? Responde aí para mim, por favor. Qual é a relação? Olha só. Alfa e isso é uma relação de seno, correto? É uma relação de seno. Então, seno de alfa vai ser a altura dividido pela distância, que nesse caso aqui está representado pela hipotenusa. Então, a relação é essa aqui, ó. Seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, sobre D. A altura dividido por D. Muito bem, Brenda. Isso aí. Letra B. Supondo que o ângulo alfa seja de 30 graus, a altura seja igual a 1 metro, qual o valor de D? Já que eu sei que a distância, já que eu sei que alfa é 30 graus, eu vou lá e eu vou calcular o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é de quanto? Seno de 30 graus é meio, não é isso? Então, vamos lá. Seno de 30 graus, substituir, vai ser igual. A altura ele está dizendo que é de 1 metro. Vou calcular D, que é a distância. Faz aqui o cruz-credo, então eu vou ter que D vai ser igual ao quê? 2 vezes 1 a 2. 2 metros. Tá aí. Questão boba, boba, boba. Relação de triângulo retângulo, razões métricas de triângulo retângulo é fácil, ok? É bem simples. Fazendo exercício, já triângulo qualquer pode ser até mais complexo.
por conta da fórmula, lembrar qual é a forma que resolve, por exemplo, lembrar quais são as leis dos senos, a lei dos cossenos e tudo mais. Vamos lá. Essa aqui também não resolvemos. A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus. Caminhando 20 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto D, é isso? Onde se vê o topo do prédio, ok? Segundo o ângulo de 60 graus. Desprezando-se a altura do observador, calcule em metros a altura desse prédio. O problema é o seguinte, olha só. Nós não sabemos qual é a distância desse ponto, porque aqui, ó, nós sabemos daqui até aqui, ó, ou seja, desse ponto até esse são 24 metros. Daqui até aqui a gente vai chamar de x. Não, nem precisa, porque quando nós fôssemos utilizar isso aqui, ó, aqui a gente pode chamar a altura de... Não vamos chamar de x não, porque a altura não vai ser a mesma coisa. O que está acontecendo aqui nessa questão? Nós temos duas incógnitas. Cadê? Caminhando 24 metros em direção ao prédio, atingimos um ponto D, onde se vê o topo segundo o ângulo de 60 graus. Aqui eu tenho 120. Não é isso? A gente pode fazer aqui, ó, o A. A. Deixa eu ver se a gente pode colocar aqui. Ou eu coloco A aqui, ó, porque assim, ó, eu posso usar a lei dos senos aqui, nessa questão. Tirei esse A daqui, vou colocar ele aqui em outro lugar. Deixa eu ver aqui, esse está para esse. 120, 30, aqui é um ângulo de 20 graus. Eu não sei. Aí vai me atrapalhar. Não, não dá para utilizar a lei dos senos não, porque eu não teria desse ângulo aqui, ó, que seria 20 graus. Seria o quê? 120? Não. Ah, é 30 graus. É possibilidade sim. Pronto, vamos utilizar. Fica mais fácil se a gente utilizar a lei dos senos. Eu posso colocar um A aqui, ó. Tá vendo? Agora olha que interessante. A gente, olhando bem, tá vendo que é bom analisar sempre uma imagem? É sempre bom utilizar uma imagem. Esse triângulo que está aí, ele é isósceles. Olha que interessante. Quando eu coloquei ali o ângulo de 30 graus, eu ainda pensei em usar a lei dos senos, mas não há necessidade. Porque depois eu observei, nossa, esses dois ângulos ali iguais, significa que esse triângulo é um triângulo isósceles. Significa que ele tem dois lados com medidas iguais, assim como ele tem esses dois ângulos iguais. Agora me diga aí, como é que eu posso resolver essa questão? Está bem claro ali, ó. Foi o que eu não observei, que depois eu percebi. Então vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, ó. Me diz aí, quem é que pode me ajudar? Não conseguiu reparar, não? Vou trazer o desenho para cá, ó. Oi, fale. Deu 12? Mas sim, como foi que você fez? Hum.
Hum. Mas você calculou a hipotenusa. Olha a hipotenusa de 60, tá na cara a resposta. Você não precisava calcular. Ou você fez alguma coisa errada. Sabe por que eu sei? Olha para cá. Ó. Nós sabemos que dois ângulos adjacentes, ó, aqui esses dois ângulos eles são suplementares. Então aqui ó, obrigatoriamente é 120 graus, não é isso? Temos certeza disso. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre quanto? 180. Nós sabemos outra coisa também importantíssima, que em um triângulo isósceles, nós temos dois ângulos com medidas congruentes, assim como também temos esses dois lados com medidas congruentes. Se a gente viu que aqui tem 24 metros, esse ângulo é igual a esse, por que eu posso dizer e afirmar que esse ângulo é igual a esse? Porque aqui, ó, eu já tinha esse daqui, eu encontrei pelo suplemento. Obrigatoriamente ele mede 120 graus. Aqui ele já tinha. Como é que eu faço? 120 mais 30 dá 150. Sobra quanto para 180? 30 graus, não é isso? Significa que se esses dois ângulos aqui eles são iguais, é porque esses dois lados aqui são iguais. Aqui mede 24 metros também, ó. Por ele ser um triângulo isósceles. E eu já encontrei a hipotenusa. A hipotenusa mede 24 graus. Agora sim eu posso encontrar a medida da altura. A altura eu vou chamar de x. E aí eu tenho hipotenusa, eu tenho o cateto oposto, que é x, que vai ser a altura desse prédio, e eu tenho um ângulo de 60 graus. E aí eu só vou usar o seno de 60 graus, que é igual ao cateto oposto, sobre a medida da hipotenusa, que é 24. Compreendeu a questão? Tudo isso a partir de observação. Por isso que eu disse para vocês, olha, eu não resolvi nenhuma das questões, a gente vai resolver tudo na hora da aula. Isso é questão de visualização. Geometria, ela funciona dessa forma, você tem que enxergar tudo que você já tem de conceito de triângulo. Okay? E a partir daí, começar a tirar suas conclusões a respeito da figura até você encontrar o melhor modo de determinar essas respostas. Quem é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2, não é isso? Então vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a x sobre 24. Então nós temos que 2x. Você disse que deu 12, não foi? Isso. Significa que você estava no caminho certo, mas pode ter usado alguma razão errada aí. Aí depois você olha. Então x vai ser igual a 24 raiz de 3 sobre 2. Então x vai ser igual a 12 raiz de 3 metros. Como ele não colocou o valor da raiz de 3, a gente fica dessa forma aí. Se ele colocasse a raiz de 3 aproximadamente tanto, a gente resolveria. Então tá aí a resolução dessa questão. Hoje teve uma baixa legal no nono ano, hein? Uma baixa de 23 alunos. 23 não. Tirando 2 meu aqui, o de Luísa, são 27 alunos que estão online.
Almoçando 11h20 da manhã. Difícil. Pois é. Pois é. Complicado. Vamos lá. Essa já resolvemos. Resolvemos. Essa daqui que você chamou de questão com o desenho o quê? Complicado. É parecido aqui, ó, 60. Olha o triângulo retângulo aí. Não tem desenho complicado, não. Essa fizemos. Fizemos. Não, não fizemos. Bora lá. Do alto de um farol, cuja altura é de 20 metros, avista-se um navio sobre um ângulo de depressão 30 graus. A que distância aproximadamente o navio se acha do farol? Nós temos aqui um farol, não é isso? E o navio está por aqui. Ele está nesta parte daqui. Vamos dizer aqui. E ele diz assim, ó. O farol, a altura do farol é de 20 metros. Então vamos botar aqui, ó. 20 metros. E avista-se um navio. Então, do alto do farol avista-se um navio. Então, é daqui que eu avisto. E esse ângulo é esse aqui, ó, de 30 graus. Por que eu sei que é aqui? Porque ele fala assim, ó, avista-se do alto do farol, cuja altura é de 20 metros, avista-se sobre um ângulo de depressão, ou seja, a depressão é essa queda aqui, ó, na visão, de 30 graus. A que distância aproximadamente o navio se acha? Então a distância vai ser desse ponto aqui, daqui, onde o farol está, até aqui o navio. Então essa distância é x. Então aí eu vou utilizar o quê? Correto. Então vamos lá, tangente de 30 graus. Quem é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Isso. Então, raiz de 3 sobre 3 igual ao cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, que é 20. Então, nesse caso aqui, nós temos o 3x igual a 20 raiz de 3. Eu sei que vocês às vezes ficam preocupados, mas não dá para fazer divisão, não dá para simplificar. Gente, fiquem tranquilos. Acabou aí, ó. Não dá para simplificar. Você não vai colocar 20 dividido por 3 porque vai dar uma dízima. Então, esse é o resultado. 20 raiz de 3 sobre 3 metros. Esse do alpinista. O alpinista deseja calcular a altura da encosta que vai escalar. Para isso, afasta-se horizontalmente 30 metros do pé da encosta e visualiza sobre um topo um ângulo de 55 graus. Okay? Com um plano horizontal. Então, você tem aqui ele se afastou a 80 metros. E ele visualiza o topo sobre um ângulo de 55 graus. Então está aqui. O alpinista está aqui nesta posição. Ele visualiza o topo da montanha, não é isso? Calcule a altura dessa encosta. A altura dessa encosta vai ser x. Essa é fácil. E aí,
Eu vou usar o quê? Para calcular a altura dessa encosta. Seno, cosseno ou tangente? Isso, Adilson, tangente. Vou calcular a tangente. Então, a tangente de 55 graus, que é quanto? 1,42. Então, nós temos 1,42. Vai ser igual ao cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 80. Então, nós temos aqui ó, 1. Então, x vai ser igual a 80 vezes 1,42. Dá quanto aí? R$ 113, não é isso? 113,6 metros. Está aí a altura da encosta. Vamos lá, próximo. Esse aqui do sol e da árvore fizemos. A partir daqui as questões são fáceis porque tem a imagem e tem os dados aqui bonitinho, certinho. Bora lá. No triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas. Use seno de 65 igual a 0,91, cosseno de 65 graus igual a 0,42 e tangente de 65 graus igual a 2,14. Essa é fácil. Para determinar o valor de x, eu vou usar o quê? Eu tenho um cateto oposto, tenho hipotenusa e tenho um ângulo de 65 graus. Então vai ser seno, não é isso? Então, seno de 65 graus vai ser o cateto oposto, que é x, sobre a medida da hipotenusa, que é 9. Bora lá. Então, seno de 65 graus é 0,91. Então, 0,91 vai ser igual a x sobre 9. Então, x vai ser igual a 9, não é isso? 9 vezes 0,91. Que dá quanto? 8,19. Isso. Encontramos o valor de x. Não precisa usar o valor de x para determinar o valor de y. Utilize os dados que você tem anteriormente. No valor de y, eu posso fazer o quê? Y é um cateto adjacente ao ângulo de 65 e eu posso usar ainda o 9, que é a hipotenusa. Então, vou usar o cosseno de 65 graus, não é isso? Então, cosseno de 65 graus vai ser igual ao quê? Ao cateto adjacente, que é y, sobre medida da hipotenusa. E o cosseno de 65 graus é 0,42. Ó. Então, y vai ser igual a 9 vezes 0,42, que dá quanto? Três vírgula 78. Vamos lá, vamos adiantar nosso lado. Outra questão fácil. Ângulo notável. Então, eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 30 graus, 10 é cateto oposto e A é a hipotenusa. Então, vai ser o seno de 30 graus. Seno de 30 graus
vai ser igual a 10 sobre A. Quem é o seno de 30 graus olhando lá a tabelinha? Meio, não é isso? Isso. Vai ser 10 sobre A. Resolvendo aqui, eu tenho A igual a 20. Já encontrei o valor de A. E o valor de C eu faço o quê? Para determinar o valor de C, posso sim, tangente de 30 graus. Então, tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso é C. Quem é a tangente de 30 graus? Correto. Então, nós temos raiz de 13, ou raiz de 3C, vai ser igual a 30. Então, C vai ser igual a 30 sobre raiz de 3, que nós sabemos que vai ter que racionalizar. Então, ele vai ficar assim, ó, 30 raiz de 3, já estou fazendo direto, ok? Sobre 3. E aqui eu simplifico. Isso, 10 raiz de 3. Vocês têm alguma dúvida em relação à racionalização de denominadores? Fazer isso de modo prático? Não, né? Então, vai lá. Próximo, 15. Sabendo que seno de 40 graus é igual a 0,64, cosseno de 40 graus, 0,77, tangente de 40 graus, 0,84, mesma coisa das outras questões, facílimo. Então, para calcular o valor de y, eu vou fazer o quê? Cateto adjacente e o 7 é a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é o quê? Cosseno, não é isso? Então, vamos trabalhar aqui o cosseno de 70 graus. Vai ser o cateto adjacente, que é y, sobre hipotenusa, que é 7. Quem é o cosseno de 70? Ou de 70 graus, ó, é de 40 graus. Cosseno de 40 graus é 0,77. Então, 0,77 vai ser igual a y sobre 7. Então, y vai ser igual a 7 vezes 0,77. Dá quanto? Pronto, está aí. Para encontrar o valor de x, cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então, seno de 40 graus vai ser igual a x sobre 7. Então, seno de 40 graus, como ele está aqui, cadê o seno? É 0,64. Substituindo, é igual a x sobre 7. Então, x vai ter 7 vezes 0,64. Isso, 4,48. Tá aí, os valores de x e de y. Questões facílimas. Pronto, outra questão também facílima. Considerando o triângulo retângulo ABC, determine as medidas de A e de B. Olha lá, é um ângulo notável, é só eu pesquisar na tabela. Para determinar o valor de A, eu posso usar o quê?
o raiz de 3, que é um cateto oposto, e A, que é a hipotenusa. Então, vai ser o quê? Seno, não é isso? Então, seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, 12 raiz de 3, sobre hipotenusa, que é A. Quem é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. É igual a 12 raiz de 3 sobre A. Então, A raiz de 3 vai ser igual a 24 raiz de 3. Então, A vai ser igual a 24 raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, ó, cancelo. A é igual a 24. Valor de A resolvido. Vamos ao valor de B. Cateto adjacente e cateto oposto não tem hipotenusa, eu só posso usar tangente. Então, tangente de 60 graus é igual a 12 raiz de 3 sobre B. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. Esse aqui vai ser facílimo. 12 raiz de 3 sobre B. Então, raiz de 3B é igual a 12 raiz de 3. Então, nesse caso, B vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre raiz de 3. Cancelo. B é igual a 12. Tá aí. Questão de número 17. Já sabemos que aí é um triângulo retângulo isósceles. Ó, cada cateto mede 30. 30, tá vendo? 30 centímetros para cá. Então, se cada cateto mede 30, a gente vai calcular aqui o quê? Determine a hipotenusa, qualquer um que a gente utilizar. Então, a gente vai usar o que aqui? Tangente. Tangente de 45 graus vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser 30 sobre 30. Ou, no caso, eu quero a hipotenusa, desculpe. Se eu quero a hipotenusa, eu não vou usar tangente, né? Está errado. Então, eu posso usar o seno ou o cosseno. E os dois são iguais. Só lembrando desse detalhe. Então, o seno de 45 é o mesmo cosseno de 45. Então, seno de 45 graus é igual a 30 sobre x. E o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ser 30 sobre x. E, ó, então, raiz de 2x vai ser igual a 60. X vai ser igual a 60 sobre raiz de 2, que a gente vai ter que racionalizar. É isso? Aí vai ficar assim, ó. 60 raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a quê? 30 raiz de 2 centímetros. Está aí o valor de x, que é a hipotenusa.
Vamos próximo. A diagonal de um quadrado, a diagonal desse quadrado é a hipotenusa nesse triângulo retângulo. Ele quer saber o que? Nessas condições, qual é o perímetro? A gente descobre a medida do lado. Se o lado mede x, não é isso? E o quadrado tem 4 lados iguais, o que é que eu posso fazer aqui? Nós vamos usar o seno de 45 graus, que a gente já viu que é raiz de 2 sobre 2. Vai ser igual ao cateto oposto, x, sobre hipotenusa, que é 6 raiz de 2. Então vai ficar assim, ó, 2x, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 4. Então vai ficar 6 vezes 2, não é isso? Ó, vai ficar 12. X vai ser igual a 12 dividido por 2, que dá 6 centímetros. Mas ele quer o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Se o lado mede 6, o perímetro vai ser o quê? 6 vezes 4, 24 centímetros. Tá aí. Oi, fale. Volto sim. Se tiver dúvidas, eu falo sobre ela. Ok? Nada. Vamos lá então. Questão 19. De novo, não é isso? Seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. A gente vai ter que descobrir qual a altura que essa pipa se encontra do solo. Então, de novo, vai ser seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 80. Então, nós temos 2x igual a 80 raiz de 2. Então, x vai ser igual, esse 2 passa dividindo, então vamos ter 40 raiz de 2. Esse raiz de 2 é o quê? 1,41. Então, ó, 40 vezes 1,41. Qual é o valor de x? Cinquenta e seis vírgula. Deixa eu endireitar esse 6 aqui. Cinquenta e seis vírgula quatro metros de altura se encontra esta pipa. Bora lá. Qual o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está 30 graus acima do horizonte, dado raiz de 3 igual a 1,73? E aí? O comprimento da sombra é esse aqui, ó. Essa medida daqui. Isso. Então, a tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é de 5 metros, sobre que letrinha é essa ali? É x? Deve ser x.
sobre o cateto adjacente. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, 5 sobre x. Então, nós temos raiz de 3x, que é igual a 15. Então, x vai ser igual a 15 sobre raiz de 3. Que a gente sabe que vai ter que racionalizar, não é isso? Então, vamos lá. Então, vai ficar 15. Pronto. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. É mais prático. 15 vai ficar 15 raiz de 3 sobre 3. Ó. Então, x vai ser igual a 5 raiz de 3. Pode dar uma pequena diferença. Quanto é que dá 5 vezes 1,73? Vamos fazer dos dois casos para ver. Dá 8,65, não é isso? Faz aí a divisão para ver quanto é que vai dar. Isso. Deu 8,67. Deu uma diferença. Isso, Adilson. Arredondando, fica isso mesmo. Os dois arredondando fica 8,7. A diferença deu de 2 centésimos. Mas arredondando, a gente vai ter 8,7 aproximadamente. Outra questão fácil aqui. A distância de 40 metros de uma torre é vista sobre um ângulo alfa. Determine a altura dessa torre, sendo alfa igual a 30 graus. Então, ele quer essa distância daqui, ó, que eu vou chamar de x. E aí eu vou calcular o quê? Tangente, não é isso? Ele não deu o valor da raiz de 3. A tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 vai ser igual a distância, que é de 40 metros, que é essa daqui, ó, sobre a medida da altura. Ou, desculpe-me, é a altura, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser a altura sobre 40. Então, nós vamos ter 3h vai ser igual a 40 raiz de 3. Então, a altura é igual a 40 raiz de 3 sobre 3 metros. Outra questão aí que ele não deu a medida para substituir. Então, não preciso me importar com isso. Fica assim mesmo. E a última. Em um triângulo ABC, retângulo em A, o ângulo B mede 30 graus e a hipotenusa mede 5. Então, bora lá. Eu tenho um triângulo retângulo. Ok. Aqui é a A. O ângulo B mede 30 graus e a hipotenusa mede... Então, eu posso colocar o B aqui. Mede 30 graus. E a hipotenusa mede 5 centímetros.
ele quer AC, então vou botar aqui o C, que a gente vai chamar de x, e AB, que a gente vai chamar de y. Fácil, nós já fizemos várias dessas aqui. Então vamos lá. Para encontrar o valor de x, a gente vai usar o seno de 30 graus, não é isso? Então, seno de 30 graus vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. E o seno de 30 graus é meio. Então, meio vai ser igual a x sobre 5. Então, nesse caso, nós temos o seguinte. 2x igual a 5. X vai ser igual a 5 dividido por 2, que é 2,5. Pronto. Então, isso aqui é quem? AC. Vamos encontrar agora AB. AB eu vou fazer o quê? Cosseno de 30 graus. Então, cosseno de 30 graus vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, y sobre 5. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Fazendo a relação aqui, então temos que 2y vai ser igual a 5 raiz de 3. Y vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Esse daqui é AB. Tá aí. Ah, e se eu quisesse colocar 2,5 raiz de 3, posso? Pode, não tem problema. Pronto, deixa eu colocar aqui o outro que eu vou pedir para vocês olharem a figura e resolver. E como é que vocês vão resolver? Nós vamos misturar, ok? Agora vamos resolver triângulo, razões métricas no triângulo qualquer, trigonométricas, desculpe, trigonometria no triângulo qualquer. E em seguida, e ao mesmo tempo, a gente vai fazendo polígonos. Então anotem aí, porque a gente já vai começar a resolver algumas. Vamos começar com essa daqui, ó. Determine o valor de x nos triângulos abaixo. Então tem um triângulo A e esse aqui é o triângulo B. Vamos ao triângulo A. E aí, qual é a razão trigonométrica que eu vou usar? Eu vou usar a lei dos senos ou lei dos cossenos. Dá uma olhadinha, responde analisando a figura. Lei dos senos. Lei dos senos, muito bem. E qual seria a lei dos senos? Me diz aí. Isso, muito bem. Correto. Parabéns. Então, o lado está para o seno do seu ângulo oposto, assim como, aí eu vou pegar um outro lado, está para o seno desse tal ângulo oposto. Então, eles são proporcionais. É proporcional
ok? Eles são proporcionais um ao lado do outro, ok? É uma razão. Vai lá, resolve aí então. Então seria assim, ó. Deixa eu armar aqui para quem não entendeu. O lado x está para o seno de 45, que é oposto a ele, assim como 5 está para o seno de 30 graus. Resolve aí ela. Lei dos senos é facílimo. Deu 5 raiz de 2. Vamos lá então. Mais alguém, gente, fez? Adilson, Mariana. Cadê o restante do nono ano? Então ele vai ficar assim, ó, x está para o seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2, assim como 5 está para o seno de 30 graus, que é meio. E aí eu vou, ó. Então vai ficar assim. Deu 5 raiz de 2, Bruna? Vamos ver aqui. Então vai ficar assim, x sobre 2 vai ser igual, porque esse aqui, x sobre 2 é meio vezes x, ok? Então 1 vezes x dá x sobre 2. Então aqui vai ficar 5 raiz de 2 sobre 2. E aí eu cancelo. Olha que questão boba. 5 raiz de 2. Muito bem. Isso aí. E esse daí, o que é que você vai utilizar? Isso, lei dos cossenos. E aí agora sim, como é que eu sei que eu vou utilizar a lei dos senos ou lei dos cossenos? Quando você vir um triângulo, dois ângulos, ok, internos, e medida dos lados, em um triângulo qualquer, lei dos senos, tenha certeza. Porque você tem dois ângulos para poder utilizar, para poder usar o seno deles dois. E aqui você não tem, ok? Porque o que é que vai acontecer?
Se eu fosse procurar e utilizar a lei dos senos, eu teria que ter aqui o seguinte: dois ângulos internos dados. E eu não tenho dois ângulos internos dados. Então, eu vou utilizar a lei dos cossenos. E aí, qual é a formulazinha para utilizar a lei dos cossenos? Muito bem. Aí, tá vendo? Isso é prática. Então, nesse caso aqui, o lado que eu vou colocar aqui, ó, que eu vou procurar é esse aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, o quadrado de um lado, não é isso? Vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, menos o dobro, ok, do produto desses outros dois lados. Então, 2 vezes 5 vezes 7, vezes o cosseno do ângulo. Então, nesse caso aqui, o cosseno de 30 graus. Resolve aí. Vezes 7. Gente, aproveitem para tirar dúvidas, porque Luísa já deve ter avisado para vocês que amanhã a gente não terá essa aula, viu? Para finalizar. Então aproveitem, vamos fazer o máximo possível aqui. Desse daqui eu já vou sair para polígonos, para tirar dúvidas de questões de polígonos e de polígonos regulares inscritos na circunferência, para a gente resolver, tirar dúvidas. Porque quando vocês voltarem, já vão estar voltando para fazer, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no teste. É teste. Já vamos voltar para começar a estudar para o teste. Deu raiz de 2. Pronto, vou aguardar. Quem foi que deu raiz de 2? Foi o quê? Foi Mariana, foi? Ou Bruna? Cecília. Eu tento ficar adivinhando a voz, gente. Porque eu não vejo na minha tela quem está falando, não. Porque fica gravando. Pronto. Mais alguém? Cecília encontrou raiz de 2. Bruna. Cadê o restante dessa turma? Cadê Isabelle? Vou aguardar. Alice.
Lorena, Valéria, Janaína, Yuri. Cadê o restante? Brenda, eu sei, você sempre está participando, Brenda. Eu pergunto mais por quem não está participando. Perguntar mais, Janaína. Yuri também. Eu sei que vocês estão aí, eu estou vendo. Agora eu não ouço a voz de vocês nunca. Deu 12? Diga. Isso. Não, não, não. No caso aqui, você vai fazer 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70, 70 vezes o cosseno de 30. Entendeu? Isso que você me falou aí, você vai fazer aqui, ó. Quando você pegar essa soma dos quadrados aqui, ó, menos o resultado que você obteve daqui, ó. Entendeu? Aí você vai ter o número misto. Uma subtração entre o número inteiro e uma fração. Eu vou começar a resolver. Vai lá. Para a gente ter como fazer outros. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25 mais 49 menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70, vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, é isso? Cosseno de 30 graus. Pronto. E aí eu posso simplificar aqui, ó. 70 dividido por 2 dá 35. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual 25 mais 49 dá quanto? 54 mais 20, 74 menos 35 raiz de 3. E aí você vai ter aqui o seguinte. 74 menos 35 raiz de 3. Como ele não determinou aí raiz de 3 é alguma coisa, o que foi que vocês fizeram para dar esses valores assim? Eu não posso fazer 74 menos 35 de forma alguma. Hum. Não pode. Olha o erro. Por que não pode?
esse 70 está multiplicando pela raiz de 3, gente. Vocês aprendem desde quando vocês fazem. é, Pronto. Qual é o problema? Vocês estão fazendo uma subtração antes de fazer uma multiplicação. Isso é regra de expressão numérica. Vocês não podem fazer essas operações. Prioridade. Vocês sabem que em uma expressão numérica, primeiro eu resolvo o quê? Potências e raízes, depois multiplicações e divisões, depois adições e subtrações. O que está acontecendo aqui? 25 mais 49 deu 70. E aí, o que foi que vocês me falaram? 74 menos 70 deu 4. Não pode. Esse 70 está multiplicando pela raiz de 3 sobre 2. Então, minha prioridade é resolver esta multiplicação. Então, 70. Então, eu posso fazer aqui, ó, já que é multiplicação e divisão ao mesmo tempo. Então, 70 dividido por 2 dá 35. Como esse 35 está multiplicando pela raiz de 3, eu não posso fazer 74 menos 35. Entendeu qual é o problema aí dessa questão? Não pode. Ok? Então, ó, o que foi que aconteceu com esse x? Então, x vai ser igual a raiz quadrada. Oi? X vai ser igual a raiz quadrada. E aí eu não posso fazer mais nada. De 74 menos 35, raiz de 3. Ele fica assim mesmo. Acabou. Tenham cuidado, expressão numérica. Vocês não podem fazer uma adição nem uma subtração antes de uma multiplicação. Anota aí. Vamos lá, vamos para a próxima. Eu vou colocar. Deixa eu colocar um probleminha aqui. Esse aí, ó. Um menino sentado no muro observa o topo e o pé de um prédio conforme a figura abaixo. Calcule a altura desse prédio. Você vai utilizar o que aí? A lei dos cossenos, não é isso? Muito bem. Resolve aí utilizando a lei dos cossenos. Esse vai ser mais fácil. Mas preste atenção no que eu acabei de falar, viu? Esse vai ser mais fácil porque ele vai ser exato, porque o cosseno de 60 graus é meio. Esse aí não vai dar radical, então esse vai ser bem rapidinho.
Uma dízima exata. Deu quanto o seu? Deu quanto o seu? Então não dá exato não. Tem vários números aí. Deu 80. Tem certeza? Bom, a gente vai resolver aqui agora. Mais alguém conseguiu? Deu 80, vírgula? O seu? Pronto. A altura do prédio é x, não é isso? Vamos lá aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual a o quadrado dos outros dois, a soma dos quadrados. Então nós temos 65 ao quadrado mais 25 ao quadrado menos 2 vezes 65 vezes 25 vezes o cosseno de 60 graus, que é meio, correto? Se você quiser, você já pode cancelar isso aqui, ó. Já fica prático, porque aqui é tudo multiplicação. Só deu o número irracional, então a gente vai trabalhar. Eu não sei se aqui vai dar um número irracional, a gente vai resolver aqui agora. Deu raiz de quanto? Pronto. Vamos ver aqui. 2.700. Pronto. Então a gente vai ver. Vamos lá. Você deve ter feito certo, é porque você está impressionado por conta dos números altos. Esse 65 ao quadrado e o 25 ao quadrado dá números grandes. 65 ao quadrado deu quanto? Pronto. Até agora está tudo ok no de vocês? Está indo da mesma maneira, não é isso? Aqui dá 625 menos... Esse daqui eu já cortei com esse por se tratar de multiplicação. Não, não vai dar... Ó, isso, eu só antecipei. Você poderia muito bem fazer assim, ó. 2 vezes 65 vezes 25 e o resultado dividir por 2. Vai dar o mesmo, ok? Eu só estou antecipando. Então vai ficar assim, ó. 20... Ah, tá certo. Então ficou 65 vezes 25, que deu 1.625, não é isso? Pronto, mas você vai pegar aqui o número que você encontrou e dividir por 2. Olha se mais embaixo não deu 1.625. Se você não fez essa divisão por 2, você fez alguma coisa aí errada. Não pode. Aí dá... Mas não apague não, deixa ela aí. Deixa ela aí por enquanto. Talvez tenha alguma coisa certa aí. Deixa ela aí por enquanto, ok? 4.225 mais 625 dá quanto? 4.850 menos 1.625. X ao quadrado vai ser igual. 4.850 menos 1.625. 3.000, isso. 3.200. Eu acho que esse aqui tem raiz quadrada exata. X vai ser igual a raiz quadrada de 3.225. Tem que fazer com calma. Qual é a raiz quadrada desse número? Ele não tem raiz quadrada exata, não. A gente vai ter uma aproximação de valor. Pronto. Então a gente vai colocar aqui, ó.
Aproximadamente a altura desse prédio é de 56,8 metros. Isso, aí eu boto arredondo para uma casa.